né? E o primeiro trabalho escravo foi o indígena. E depois o trabalho das pessoas africanas escravizadas aqui. Correto? Perfeito, então. E como isso aconteceu no Paraná? Também houveram, né, escravos no Paraná? Trabalho escravo? Sim, pessoal. Então, nós aprendemos sobre o Brasil. O Paraná é um estado brasileiro e nós vamos ver como isso ocorreu na história paranaense. Perfeito? Então, vamos retomar alguns assuntos antes de tratarmos do Paraná. Olha lá. 1888, data importante, né, para a gente aqui no Brasil, para todos os brasileiros. Surge esse documento chamado de Lei Áurea. Olha que documento antigo, vocês estão vendo? Né? E quem assina esse documento, a Lei Áurea? Uma mulher chamada de Isabel. Quem era Isabel? Isabel era filha de Dom Pedro II. Lembra-se que no reinado brasileiro houveram dois reis, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, o seu filho. Essa senhora aqui, na imagem, era sua filha, chamada de Isabel, Princesa Isabel, porque era filha de um rei. Combinado? Então, olha só, já existia fotografia, né, durante o reinado de Dom Pedro II, lá mais para o final. E olha aí, e ela fez uma foto, né? Então, haviam pinturas ainda, né, das pessoas importantes, pessoas ricas, que eram os nobres, né, ou os donos de propriedades rurais, né, também podiam pagar por isso, mas surge a fotografia. E nesse caso aqui, pessoal, a fotografia também era somente para os nobres e pessoas ricas. Porque não é como hoje, que você pega o seu celular e você faz a foto do seu celular, né? Isso tornou o processo democrático, né, de produzir imagens. Imagens do que você quiser, não é mesmo? Mas antes não. O processo da fotografia era caro, né? Porque existiam poucas máquinas fotográficas, tá? Principalmente no Brasil. Então era uma tecnologia que só poucos poderiam usar. Compreenderam? Então, como ela era uma princesa, ela teve o seu retrato naquela época feito. Tá bem? Então, por que essa lei foi tão importante? Por que essa data é importante para o Brasil? Tá? Porque ela assina esse documento proibindo a escravidão no Brasil. Olha que importante, turma. Essencial, né? E mais do que na hora já, né, turma? A escravidão é um processo horrível, né? De faltas de direito, de trabalho forçado, de alimentação ruim, não é mesmo? E outros aspectos que a gente já discutiu isso tantas vezes, não é mesmo? Hoje é ilegal, é proibido no Brasil ter trabalho escravo. Mas até 1888, antes disso, era legalizado. Então, a partir dessa data, houve esse rompimento, tá? Muito importante para a nossa história, muito importante para o povo e principalmente para essas pessoas, né? Para todos nós. Importantíssimo isso. Então, a partir desse momento, no Brasil não poderia ter mais escravos e no Paraná também não, concorda comigo? Porque o Paraná pertence ao Brasil. Então, olha lá. Quem chegou aqui a princípio no nosso estado? Né? Então, a gente consegue ver aqui a Rosa dos Ventos, a gente vê o norte do Paraná, que é a região aqui de Londrina, Porecatu, Cornélio, olha aqui quantos municípios aqui. Aí nós temos a região sul, Palmas, União da Vitória, percebe aqui? Vizinho com Santa Catarina? Perfeito.
Olha lá, região leste, ó, Paranaguá, Guaratuba, né? E a região oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra. Olha aqui o rio, nosso rio importante aqui, não é mesmo? Tá? E a fronteira, olha, tá vendo essa linha vermelha? É o limite do país, tá? O que tem em bolinhas são as cidades. Bolinha preta com um círculo ao redor. Capital. Qual é a capital do Paraná, turma? Curitiba. Perfeito, tá? Onde os aviõezinhos é onde nós temos aeroporto. Então, olha lá. A gente consegue ver como a legenda é importante, retomando esse assunto. Olha a importância da legenda para que a gente possa aprender a nossa história. Não é mesmo? A legenda explica o mapa, nós lemos o mapa, entendemos onde nós estamos nesse espaço geográfico e qual é a nossa história nesse espaço, não é mesmo? E aqui no cantinho está de novo o mapa do Brasil, né, com o Paraná destacado. Quem banha o nosso litoral? O Oceano Atlântico. Ok. Professora, mas o que você quer dizer com esse mapa? É sobre imigração? Sim, pessoal. Olha lá, imigração no Paraná. Então, quais povos chegaram aqui? Vamos ver? A princípio, tá, pessoal? Hoje já temos muito mais. Isso eu tô falando lá depois de 1888, tá bem? Lá no final do século e no início do século de 1900. Quem chegou aqui? Então, hoje nós temos outras etnias, mais etnias, né? Mas a princípio foram eles, ó. Só um pouquinho. Lembra que aqui já existiam os povos indígenas, tá? Os descendentes de africanos, os afrodescendentes, tá bem? Nós temos portugueses, nós temos outra população morando aqui ainda, tá? E aí chegam os japoneses na região de Uraí e Açaí. Onde é que fica essa região, professor? E o que eles vêm fazer aqui? Olha, principalmente plantar algodão, trigo, soja e hortifruti. Hortifruti é quando a gente fala de legumes, verduras, frutas, tá? Eles até ensinam muitas técnicas agrícolas, ensinam as pessoas a plantar de uma forma diferente, tá? E qual é a região, essa região de Açaí e Uraí? Está aqui, ó, nessa região, tá bom? E eles vêm para a região de Curitiba também, ao redor de Curitiba, mas daí só para plantar hortifruti. Ok? Quem mais vem? Os holandeses. Olha lá, os holandeses vêm e eles vêm para trabalhar, né, com o boi, né, com o gado. Então eles também produzem todos os derivados, né, desse animal, que é o leite, é o queijo, tá? Então a gente vai imaginar isso. E qual que é a região? Castro, pessoal. Até hoje é uma região muito importante, tá? Tem uma colônia holandesa lá, muito representativa no nosso estado. Quem mais? Olha quanto, gente, ó. Poloneses, ucranianos, ingleses, suecos, italianos. Onde eles vêm, gente? Trabalhar com hortifruti, tá? Então é verduras, legumes, frutas para abastecer quem? A região de Curitiba. Eles chegam para morar aqui aos arredores de Curitiba, tá? E isso eu tô dizendo lá no início de 1900, tá? Depois eles se espalham para o Paraná, mas nesse início é aqui. Então eles ficam aqui nessa região de Curitiba. Quem mais? Os alemães. Os alemães eles ficam na região de Rio Negro, Castro também e Curitiba, ok? Então, eles trabalham também com o gado e também com produção de alimentos. E os franceses? Olha lá, até franceses. Na região de Guarapuava, ok? Turma, isso aqui é no início de 1900, final de 1888 para cá, até 1900, início de 1900. Depois nós vamos ter mais uma entrada forte de imigrantes no nosso estado. Mas isso eu estou falando na época do rompimento da lei da escravidão, quando foi assinada a Lei Áurea, tá? Perfeito, turma? Podemos seguir? Ok. Ah, em Castro também, me desculpe. Franceses ficam em Guarapuava e em Castro, tá?
Então o que acontece, pessoal? Essas pessoas vão dar uma cara nova no nosso estado. Presta atenção nas imagens que a professora colocou aqui, ó. Então nós já temos, ó, a influência da cultura africana de diversos povos, diversas etnias, né, do continente africano. Nós temos a influência, né, das etnias indígenas fortemente aqui no Paraná, tá? E chega essa população. Ela deixa a cultura dela lá no país dela ou ela traz com ela a cultura? E isso ela traz com ela. Ela traz o seu modo de vestir, o seu modo de se relacionar, a sua língua, tá? Traz os seus hábitos alimentares. Eu não falei para vocês que os japoneses ensinaram técnicas agrícolas, né? Quando chegaram aqui. As construções, pessoal, muito importante. Essas pessoas tentam construir as suas habitações parecidas com o que elas já tinham, porque a forma como elas sabem fazer, como elas sabem construir. Então esse Paraná, ele começa a ficar muito mais diverso, né? Eu acredito que isso é muito mais rico, né? É muito importante essa diversidade cultural, não é mesmo? Então esse Paraná começa a se transformar ainda mais, tá? Então a gente consegue ver ali, ó, vários imigrantes, ó, japoneses, né? Aqui são pessoas em Curitiba, tá? No comércio de Curitiba, trazendo as suas coisas para vender, tá bem? Aqui, ó, são pessoas aqui que tinham moradias, famílias aqui numa construção, tá? Então a professora trouxe essas imagens antigas para a gente dar uma olhadinha ali. E eu retomo com vocês, lembra da hospedaria dos imigrantes? Então pensa, ó, essas pessoas quando chegaram aqui, elas passaram por aquela hospedaria, lá em Santos, São Paulo, ficaram lá, né? Muitos vieram doentes, ficaram doentes nos navios, né? Melhoraram tal, e depois seguiram para os seus caminhos. Alguns vieram para o Paraná, tá bem? Vamos seguir então. E agora eu chamo a atenção de vocês aqui, ó, para algumas construções. Olha aqui, ó, o Rio Negro, onde os alemães vieram, né, a princípio. Então, olha como era a cidade, olha como eram as construções, né? Aqui, ó, o centro de Curitiba. Quem conhece Curitiba sabe que mudou muito. A gente consegue perceber também as ruas sem asfalto, não é mesmo? Então a gente percebe muito, ainda hoje, a influência de várias culturas nas construções, na nossa alimentação, né? Na nossa linguagem, não é mesmo? Olha aqui hoje em dia, ó, ali as fotos antigas e o que permanece, ó. Aqui, ó, isso aqui é uma construção holandesa, aqui é uma construção italiana, tá? Olha lá, alemã e japonesa. Então, olha a diferença entre as construções, turma, tá? É a cultura, é como eles sabiam construir, é como eles imaginavam, né? Que ia ser aqui, que eles iam fazer as casas deles, como eles faziam lá, tá? Isso aqui são lugares que viraram locais de visita, tá? Para a gente conhecer essa cultura nesses lugares. Então você vai para esses locais aqui, por exemplo, essa construção japonesa fica em Curitiba, tá? É um parque do Japão lá. Então essa construção ainda é muito forte para os japoneses. A gente vai lá, pode visitar, pode entrar. É bem bacana, tá, turma?